a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente. 30 do segundo tempo. Saudação, pessoal, estamos na área, no ar e nas redes, mais uma vez aqui no canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui nossas opiniões são autênticas e sinceras, pois nosso time aqui é formado por comentaristas independentes que são apaixonados por futebol. Então, se você é como nós aí, gosta de futebol, vem com a gente, se inscreve no canal, dando like no vídeo, faz seu comentário, divulga o conteúdo para os seus amigos, não te custa nada e nos ajuda a dar relevância no YouTube e tentar fazer o canal crescer e deixar essa mídia tradicional de lado. Hoje é sexta-feira, é o dia de exaltar aqui os torneios das Copas, né? Libertadores, Copa Sul-Americana, mas também na Copa do Brasil. Começaram as oitavas da Copa do Brasil. Essa semana tivemos confrontos de ida e no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui esses jogos. Eu sou o José Cochanovas, comigo o Douglas Bissoli, para o quadro Subindo na Copa. Daí, Douglas, os resultados aí, o que você achou de mais? Teve alguma surpresa ou estava tudo no script? Boa tarde, meu amigo. Sim, para mim teve uma surpresa. O empate do Fla-Flu, né, no Fla-Flu, e a derrota do Inter, que eu não estava esperando. Com As qual duas jogo? surpresas. O do Flamengo ali, eu acho que a expulsão daí muda tudo o jogo, né? Então, acho que no final das contas o empate ficou bom pro Fluminense. O Fluminense não jogou tão bem como vinha jogando, e com a expulsão ainda tinha que segurar, né? Então, no final das contas, acho que o Fluminense saiu melhor nesse confronto por causa dessa situação. E lembrando assim, eu estava até conversando com um amigo flamenguista que o Fluminense no jogo de volta que é o resultado dele, né? No Carioca foi assim, então eu não sei, o Flamengo tá melhorando, mas ainda tá longe de ser aquele malvadão, né? Então ainda para mim acho que tá em aberto aqui pro jogo. Acho que o Flamengo jogou melhor, mas parece que até depois de um jogador a menos, um jogador a mais, aliás, não conseguiu fazer muito mais coisa, né? Tá em aberto para mim esse confronto aí. Está em aberto. O Flamengo desperdiçou uma boa oportunidade de ganhar o jogo, já que teve um a mais naquela entrada do Felipe Melo, que inclusive depois utilizou as redes sociais para mostrar que o mesmo lance a favor do Flamengo foi só amarelo e para ele foi expulsão. Mas na minha visão, era para ser expulsão, era para ser expulso mesmo, foi corretamente expulso. Para mim tem um destaque negativo também nesse jogo que me chamou a atenção e chamou a atenção da mídia toda, né? As simulações dos jogadores, tanto do Fla como do Flu, o Jamel Xavier e o Gabigol, tudo para induzir a erro a arbitragem. A gente já fala que a nossa arbitragem é horrível, já é ruim, e os jogadores não colaboram, né? Realmente não colaboram em nada. Estragam o espetáculo, estragam a partida. Foi uma partida, assim, para mim, mais decepcionante nesse sentido. Embora o Flamengo teve aí umas 2, 3 oportunidades boas de gol, mas não conseguiu converter, né? Vamos deixar em aberto, vamos ver como é que vai ser o próximo jogo. O Diniz aí, eu acho que o Flamengo, apesar de ter vindo uma crescente um pouco com o Sampaoli, ter dado uma consertada na zaga, eu acho que o favorito é o Fluminense. Por mais que o mando seja agora do Flamengo. O mando acho que não faz diferença nesse jogo aí, porque mais tem um pouco de torcida a mais lá, mas não vai dar tanto, né? Para mim tá em aberto, não acho. O jogo do Inter que você comentou aqui também, eu acho que foi um jogo assim, a gente tá até destacando negativo, né? Mas teve assim, o grande momento da partida foi depois que anulou o gol do Inter, né? Porque além de teve o gol anulado, teve o jogador expulso pelo segundo cartão, nem que fez a diferença. O Inter ficou com um jogador a menos, ao contrário do Flamengo, o América conseguiu fazer o resultado 2-0. O Inter estava até melhor no jogo, acho, assim, pelo que eu vi os lances. Mas de 2 pênaltis, né, o América fez o resultado.
Interessante, sim, que foi detalhe do Inter veio do céu ao inferno, né? Porque fez o gol, mas teve o gol anulado, foi expulso e depois levou 2 gols. Eu acho assim que o América abriu boa aqui, só que o América tá uma bipolaridade, né? Porque nas Copas tá bem, mas no Brasileiro tá péssimo, né? Não sei, acho que o Inter pode ter força para conseguir o resultado lá. Então, não acho assim que esteja definido esse jogo. Tem boa vantagem para o América, mas não acho que está definido porque o Inter em casa pode ter força e conseguir reverter. Então, tem a vantagem agora passou para o América, mas não vejo que está definido, né? Eu acho que definido não está, mas o América está muito bem encaminhado, assim. Porque eu vou justificar. Além dos 2 gols, o Inter perdeu o melhor jogador, né? O Alan Patrick, que era realmente o cérebro desse time, é o que tem jogado melhor junto com o Depena. Né? Então, o prejuízo é humano, né? Do atleta, o maior prejuízo do Inter, inclusive que tem encontrado grande dificuldade de propor o jogo, né? O Mano está muito pressionado, vai vir agora um Grenal para cima, não sei nem se até lá o Mano vai estar no cargo. Então, assim, tá em aberto? Tá, mas o América está muito bem posicionado, porque ele vai jogar no jogo dele que é de transição rápida. O Inter vai ter que vir para cima, lembrando que o Inter já teve revés, né, no Campeonato do Gaúcho, quando teve que buscar o resultado. Na Libertadores está em segundo colocado, mas poderia estar melhor. E agora na Copa do Brasil, achei que não, o que com uma expulsão, né, condicionou toda a partida. Eu sou contrário a essa arbitragem que dá amarelo para quem tem a posse da bola. Eu acho absurdo o jogador que tem a posse da bola, que vai se defender, vai usar os braços, por algum pormenor, atinge o rosto do outro atleta, do defensor, e é expulso, ou leva amarelo, isso é besteira. Se fosse o contrário, eu concordo. Se fosse o defensor indo para cima e dando com a mão, mas para mim é uma regra idiota. É uma regra idiota. Tem um monte de jogadores que estão recebendo amarelo e vermelho nesse sentido, que eu acho uma regra idiota. Do Furacão, o Alex Santana, contra o jogo contra o Atlético, o Galo, Legal. teve isso. Ou seja, está muito corriqueiro. O Jailson do Palmeiras também foi nesse sentido. Ou seja, eu acho absurdo. O jogador está com a posse da bola e está protegendo a bola. Mas, enfim, é a nossa arbitragem, as nossas regras. Mas eu acho que condicionou bem, mas está em aberto ainda. Embora eu entenda que o Inter tem grandes dificuldades de criação de jogadas. Até assim, o Inter é uma surpresa, né? Porque ele vinha bem do ano passado, não teve assim, mudanças drásticas, manteve o técnico e não consegue engrenar, né? Então, até curioso até a situação do Inter, por não tá tão bem assim, tá mal, na verdade, né? Esperava mais do Inter. Igual você falou também, não sei se o Mano ainda chega até pro Grenal, né? Agora, o jogo que eu acho que está definido aqui é o do Sport São Paulo. Acho que o São Paulo foi melhor no jogo. Que pese no primeiro tempo, o Sport teve umas melhores chances para fazer, mas mais na falha do São Paulo, né? Aí não conseguiu fazer e daí o São Paulo... Também o Sport também teve jogador expulso. Daí o São Paulo aproveitou e fez 2-0 lá no Recife, né? Para mim aqui, eu acho que só o empoderado do futebol aqui para tirar essa vaga do São Paulo. Destacar que o Dorival Júnior conseguiu arrumar o São Paulo, né? Veio numa crescente e melhorou o futebol e está conseguindo os resultados também. Vai ser muito difícil o Sport reverter esse placar, eu acho. Concordo com o amigo. Inclusive, o Dorival deu uma ajeitada na casa partindo da zaga, né? Tá uma zaga bem forte. Caminhou bem, tá? Acredito que o São Paulo encaminhou bem a vaga. Outro que acho que foi um resultado bom para abrir vantagem foi o Santos e Bahia, né? Na verdade, o jogo foi péssimo do Santos, né? E do Bahia foi excelente no sentido que a estratégia do Bahia é essa mesmo, de jogar no contra-ataque.
Eu estava até vendo os melhores momentos, até o narrador falou que o primeiro defesa do goleiro do Bahia foi aos 49 do segundo tempo, né? Então, para o resultado assim, para levar o empate para a Bahia, eu acho que foi excelente aqui para o Bahia. E se o Santos não melhorar o futebol dele, nesse jogo não vai acabar levando, né? Mas o Bahia é forte só que nisso, né? No contra-ataque. Os jogos que eu vi do Bahia, ele é bom no contra-ataque que tem. Agora, propondo o jogo, se tivesse ganho lá em Santos, talvez encaminhava a classificação, mas empate, a vantagem do Bahia agora, com certeza, mas também está em aberto, porque o Santos demonstrou que pode melhorar aí, né? Mas eu acho que não jogou bem essa partida, não. Inclusive, quem merecia a vitória era o Bahia. Quem salvou o Santos foi o goleiro João Paulo. Realmente Fez. fez umas 3 grandes defesas ali que salvou o Santos. Confronto em aberto, né? Vamos ver como é que vai ser a estratégia dos times lá para jogar em Salvador, provavelmente Fonte Nova. E o Bahia é sempre perigoso lá, sempre bem, joga bem, então vamos ver como vai ser. Para mim está em aberto, não sei dizer quem que está melhor, porque quando sorteou eu já pensei, ó, esse jogo deve ser o piorzinho, mas foi um bom jogo, Agora o outro ali que eu acho que, por mais que tenha ainda a força de jogar em casa, é o Corinthians, mas perder de 2-0 do Galo, eu acho que não consegue reverter, até pela fase que está o Corinthians, assim. Tem força de torcida, vai ter, ele já sofreu para ganhar, para fazer 2 no Remo, que é infinitamente inferior ao Galo. Então, 2-0, acho que o Corinthians vai ter que focar aí na esperança na Libertadores e no Brasileiro aí, porque hoje está brigando para não cair, né? O Corinthians está mal e o Galo. Já que ele começou bem ali esse jogo, ele começou se defendendo bem, o Galo estava com dificuldade de fazer as jogadas para fazer o gol. Mas depois que fez o primeiro, podia ter tomado 4 ali, que o Cássio defendeu umas 2 bolas lá, que do estilo lá. Então, o Corinthians. Então, assim, eu acho que também aqui, igual do São Paulo, empoderado aqui do futebol, porque o Corinthians está muito mal e o Galo é muito forte. Então. o Galo para mim está numa crescente, né? Tem mostrado a evolução do seu futebol. De fato, o 2-0 não representa o que foi a partida, porque o Galo, sem pressionar muito, sem forçar muito, conseguiu os 2-0. E se não fosse o Cássio, teria sido um resultado mais amplo, mais elástico. O que assusta nesse jogo foi a posse de bola, né? Realmente foi assustador como o Corinthians abdicou da bola, tentou a estratégia da transição, não teve 2 chances só. Teve uma bem forte no primeiro tempo, né? Com o Roger Guedes lá, que se tivesse feito aquele gol, podia ser diferente um pouco o resultado, mas o Corinthians está tão zicado que não consegue nem isso, né? Então, teve essa situação e no segundo tempo, nos 8 minutos já, o contra-ataque e o chute do Fausto Vera que veio como elemento surpresa. Mas só, o resto o Galo dominou, foi avassalador, não fez mais por causa que o Cássio salvou, simplesmente isso. Fica difícil até imaginar uma melhora muito grande do Corinthians para tentar reverter esse jogo do Galo, né, que também tem melhorado no seu setor defensivo. Então, para mim, o Galo encaminhou bem também a vaga, mas, obviamente, futebol, imponderável, como o amigo falou, pode vir. O futebol sempre é assim, né? Não dá para você cravar que tenha, mas pelo que está jogando o Galo, pelo que está jogando o Corinthians e pelo resultado que tem, o meio lógica aqui é que o Corinthians passa, né? Não, acho que diferente de outros casos ali que a gente falou aqui, os outros jogos que estão um pouco em aberto, para mim aqui o do Galo está bem encaminhado. E teve um jogo em que eu achei que ia ser meio morto, mas foi bom, foi o do Grêmio e Cruzeiro, né? Um jogo de 2 golaços aí. Primeiro tempo, principalmente, de muita movimentação, boas chances para os dois lados, goleiro salvando. E o segundo tempo já foi menos intenso, assim, mas foi um jogo interessante de ver. Primeiro teve muita jogada, assim, de gols perdidos, aqui, vamos dizer.
E foi 2 golaços, né? Até o torcedor do Grêmio está falando que o Soares joga sozinho, né? O Grêmio fez um golaço, mas o Cruzeiro também. Eu acho aqui que daí a vantagem, eu achava que o Grêmio poderia ganhar lá. Jogou bem até, poderia ter, mas acho que o Cruzeiro agora virou favorito pro jogo de volta agora. Eu concordo. Acho que o Cruzeiro tem apresentado um futebol até melhor do que o Grêmio nas últimas partidas, tem mostrado uma evolução melhor ainda com o Pepa. Então, eu acho que a vantagem está pro lado do Cabuloso. E vamos para os últimos dois aí, que eu acho que a gente tinha destacado, assim como o Fla-Flu. O Fla-Flu foi uma decepção até para mim, acho que do jogo. Mas os dois jogos ali que eu estava aguardando, Palmeiras e Fortaleza e CAP, que é o Furacão e Botafogo. O Cox quer começar aí pelo Palmeiras, meter a mão no Fortaleza lá naquele pênalti. Você gosta de falar da arbitragem, aquele pênalti lá um absurdo, né? E aí no começo do jogo mata tudo o esquema tático do treinador. Eu achei que aquele pênalti não foi pro Palmeiras. O Palmeiras, aquilo que eu falei, o Palmeiras foi para cima para querer matar o jogo, para segurar, foi bem o que aconteceu. E fez um gol de pênalti, depois logo fez o segundo, pressionou, o Fortaleza até tentou jogar, mas não teve força, acabou levando 3-0. Eu acho que aqui o Fortaleza também só o empoderado do futebol para tirar essa vaga do Palmeiras, mas minha crítica aqui para a arbitragem nesse dia, aquele pênalti lá não podia ter dado. Eu acho que não foi falta. Mas o Palmeiras jogou o que é o dele, né? Eu já esperava isso. E o Fortaleza acho que também, se não fosse o primeiro gol logo no começo, talvez podia ser diferente, né? Como é que você avalia esse jogo aí? Olha, pênalti discutível, polêmico, né? Já vi casos aí que os especialistas falaram que não foi pênalti, outros falaram que sim. Eu vejo até um chute na panturrilha ali do Rony, que se recuperou, que estava caindo e deu um jogo de corpo, ganhou a frente da bola e tocou. Tocou a bola, mas numa jogada que poderia resultar em perigo, porque tocou para um jogador do Palmeiras, mas o chute na panturrilha atrapalhou o toque perfeito. Então, para mim, eu até achei pênalti. Achei que foi pênalti sim. Mas é polêmico. Tem muitos especialistas aí que estão dizendo que não foi. E daí sim, poderia ser condicionado e o Fortaleza ter sido prejudicado por esse pênalti duvidoso, digamos assim, ou errado, marcado errado. Mas a sensação que eu tive da partida é que o pênalti não prejudicaria, se não tivesse sido, o VAR tivesse chamado, porque o árbitro estava a 8 metros do lance e marcou. O VAR não chamou porque deixou a marcação de campo, por conta até mesmo da proximidade do árbitro da jogada. Ok. Se não tivesse marcado o pênalti, o Palmeiras já estava melhor na partida. E a sensação que ficou é que era uma questão de tempo o gol. Veio na hora do pênalti, já na sequência veio um outro. Agora, aquela situação do futebol, né? E se não tivesse feito pênalti, se não tivesse feito o gol, poderia ter sido isso ou não? Não sabemos. Acontece que agora o Palmeiras tem uma grande vantagem. 3-0 para a Fortaleza, é muito difícil jogar lá no Ceará. A torcida do Fortaleza é sensacional, mas também é uma boa vantagem do Palmeiras, 3-0, podemos perder de 2 gols, o terceiro para ir para pênalti, mas é aquela situação imponderável do futebol, né? Um gol no começo do jogo e um expulso, condiciona toda a partida e muda tudo. Tem esse jogo aqui, assim, vamos dizer que seja polêmico o pênalti, mas o que me deixa um pouco chateado, assim, é a falta de critério, né? Porque depois vamos falar aqui do jogo do Atlético. Para mim teve uma situação bem parecida lá, e um marca, outro não marca, isso que é o problema. Então cada árbitro tem uma definição do que é falta, que não é, o que é jogada. Então assim, é polêmico esse pênalti, para mim não foi, eu não marcaria se eu fosse árbitro lá. E a questão você falou do que o Palmeiras estava melhor, mas como eu falei, era a estratégia dele, né? Acho que se o Fortaleza conseguisse segurar ali até uns 20 minutos, assim, do primeiro tempo, poderia ser a situação diferente. E conforme logo mas só que o Palmeiras queria isso, ele foi para cima, até para, vamos dizer assim, descansar, que o estilo do Palmeiras, quando ele joga com um time mais fechado,
é isso, ele vai para cima nos primeiros minutos, tenta fazer 1, 2 gols, se for possível, para se segurar e jogar no contra-ataque. Essa é bem a estratégia que eu vejo do Palmeiras e deu certo, né? Então, eu acho que imaginei que o Fortaleza também pensou isso. Então, mas não conseguiu segurar. E assim, o Palmeiras, eu acho muito difícil o Fortaleza passar, porque por mais que o Fortaleza tem muitos gols, mas ele é muitos gols de contra-ataque, né? E o Palmeiras não leva 3 gols fácil, assim. Eu não lembro a última vez que o Palmeiras levou 3 gols e... Contra o Inter, na última rodada do Mas Brasileiro. mas não tava valendo nada também, né? Então, assim, que valendo assim mesmo e... até o amigo comentou no outro que o Palmeiras não... Primeiro que o Palmeiras não perde jogo. E perder de muitos gols ainda é quase não... Raro acontece para o Palmeiras, nos últimos do Abel. Então, para mim, por isso que eu acho que o Fortaleza vai ter que se dedicar aí agora para a Sul-Americana, porque na Copa do Brasil, só o empoderado de futebol para mudar essa... Até se for expulso e levar um gol, eu tô falando assim, não vai ser fácil para o Fortaleza para pegar. Para fazer 3, se fosse 1-0, daí sim, mas 3-0 eu acho difícil. Dentro eu acho que o jogo aqui que eu mais equilibrado que eu achava que ia acontecer foi do Furacão aqui do Botafogo. Mas foi equilibrado assim, talvez no placar e na expectativa, mas no jogo, para mim, o Atlético foi muito melhor que o Botafogo. O Botafogo meio que achou 2 gols lá, pela qualidade ali do seu centroavante que fez, mas no fazer um apanhado geral do jogo, o Atlético não merecia nem ter empatado aquele jogo lá, se existisse justiça no futebol. Então, a virada de 3-2 foi assim justa, vamos dizer, para nessa do Atlético. E assim, o que me surpreendeu bastante do Atlético é a disposição, assim, de o jogo pegado, o Atlético não deixava, nossa, sufocava o Botafogo. Não tinha moleza pro jogo, desde atrás, desde a zaga até na frente. Aquele Canóbio, ele está muito criticado pela imprensa e mas o cara se dedicou no momento, correu tanto e marcou tanto que nossa, muito surpreendeu, assim. Isso que e também o Paulo Turra, né? Eu já criticava aqui o Paulo Turra, achava que ele não era o técnico Atlético, já tem que dar o braço a torcer aqui, porque ele está demonstrando que está sabendo lidar. Ele nem se colocou o Terans, que é um dos destaques do time, e colocou o Vitor Bueno, que mudou, falam que é sorte, mas acho que tem que acreditar que a sorte acompanha os competentes, né? Então aqui o Atlético foi muito bem nesse jogo. Está em aberto o jogo, eu acho, porque o Botafogo está demonstrando que tem qualidade, mas o Atlético tem muita... Se jogar da mesma forma, eu acho que vai passar também. Eu concordo com o amigo. E a estratégia do Botafogo foi muito parecida com do Fortaleza, né? Jogar atrás e partir no contra-ataque, na transição e segurar o sistema ofensivo do adversário. A estratégia no primeiro tempo não deu certo, apesar da predominância do time do Furacão para cima do Botafogo. Realmente, o Botafogo achou 2 gols, um sequência do outro, mas no segundo tempo vieram com outra pegada, como está muito prático desse time, eu acho, é a 8ª virada no ano, então estão jogando muito mais o segundo, está sendo um furacão, um verdadeiro furacão no segundo tempo, e conseguiu um bom resultado pelas circunstâncias de estar saindo de 2-0. O placar em si realmente não demonstrou o que foi o jogo. Era para ter sido 2 ou 3-0 pro Furacão, né? Mas o resultado final foi bom por causa das circunstâncias que saiu perdendo 2-0. Mas deixa em aberto, porque muito difícil o Botafogo jogar desta forma passiva e reativa no Newton Santos, né? Que tem feito ótimos jogos lá no Newton Santos, ele é muito forte lá. Então, para mim, está em aberto e o Furacão vai com uma pequena vantagem, mas é uma vantagem, né? 1-0, segurar um empate lá, se classifica. O do jogo, assim, foi bom e ruim para os dois, né? Porque
volume de jogada que o Atlético teve, o Botafogo, um gol de diferença foi bom para o Botafogo, mas foi ruim porque estava ganhando de 2-0, né? Podia ter arrancado um empate ou até uma vitória. E para o Atlético, ao contrário, que ele, pelo volume, poderia ter sido melhor, mas perdendo de 2-0, virar para 3-2. Se talvez fosse um jogo logo em seguida, na semana que vem, então o Atlético teria até mais favoritismo, porque vem com mais gana ali, mais assim, confiança. Mas como vai passar para o final do mês, começo do mês que vem, daí talvez lá tudo mude, né? Que tem ainda, vai ter Libertadores nesse meio tempo, tem Sul-Americana, Botafogo, e tem o brasileiro, que os dois estão bem também. Vai estar em aberto aqui, mas ainda aposto no favoritismo do Furacão para passar. Eu acho que pela vantagem e pelo futebol e por Furacão copeiro, né? Muito focado nas Copas, eu acho que leva o favoritismo por isso, né? Até porque o Botafogo vai ser excelente início de brasileiro, eu acho que eles vão dar uma priorizada no brasileiro, acho que a torcida deles estão bem motivada e engajada referente com o início de Brasileirão, então tem uma boa vantagem e tem um favoritismo, um leve favoritismo para o Furacão. Então acho que é isso aí. Conseguimos dar um... Ficou algum jogo aí? Acho que não, né? Não, passamos todos. Foi bom, assim, no modo geral, os jogos. Eu achei, assim, até o jogo do Inter, que a gente destacou que seria ruim, foi um jogo bom. E do Santos ali também o jogo mal, mas o Bahia melhorou o resultado. Vamos ver, tem acho que 2, 3 resultados aí que tá em meio definido, o resto tá em aberto e vamos ver para aqui que vai dar na Copa do Brasil aí, beleza? Combinado. Então é isso aí. Abraço, até a semana que vem.